Sejamos todos bem-vindos ao CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós estamos estudando o segundo volume da obra de Pietro Ubaldi, já no capítulo 58. Portanto, continuemos agora. Capítulo 58. A eletricidade globular e a vida. Vamos ver que essa eletricidade globular é também chamada de raio globular. E que relação existe entre esse raio globular, ou eletricidade globular, com a vida? Continuemos. Continuemos na direção que segues, do interior para o exterior. Isso é mais fácil para nós entendermos. Nós, criaturas humanas, terráqueas, mais fácil. Do interior para o exterior. E observemos a forma sensória com que o dinamismo dos movimentos vorticosos se reveste. Os movimentos vorticosos, os turbilhões, se revestem de corpos materiais. Então é isso que nós vamos ver agora, as formas. Encontraremos no último limite das espécies dinâmicas e no limiar do mundo biológico, uma primeira unidade orgânica que justamente resume em si as características que observamos, comuns aos sistemas vorticosos e comuns aos fenômenos biológicos. Esta primeira unidade, que é comum ao sistema biológico e também ao sistema vorticoso, esta primeira unidade vos é dada pela eletricidade globular ou raio globular. Nessa unidade, raio globular, tendes a primeira organização de um sistema de vórtices. Veja, organização de um sistema de vórtices, vários, com uma primeira especialização embrional de funções. Dessa primeira unidade, que é a eletricidade globular, nascerá a primeira célula. Aí já toca mais perto onde nós conhecemos. Que englobará em si todos os movimentos vorticosos determinantes e lhes conservará em germes as características verdadeira síntese dinâmica e síntese química, síntese de forças e síntese de elementos, em que sistemas atômicos combinam-se nos sistemas vorticosos e os átomos combinam-se nas moléculas, arrastadas pelo recâmbio protoplasmático. Aí surge o protoplasma, gelatinoso, sem forma no início, do sistema coloidal, mas nós vamos chegar lá depois. Vamos com calma. Pelo princípio das unidades coletivas, lei das unidades coletivas, as diferenciações, ou a diferenciação, sucederá paralelamente uma reorganização em unidades mais amplas, com especialização progressiva de funções. Vai surgindo uma reorganização paralela e unidades cada vez mais amplas, que são o princípio das unidades coletivas, e também aumenta a especialização de funções. As células formarão tecidos e órgãos, e, como no vórtice primitivo, uma proporcionada psique, ou princípio cinético diretor, ou psiquismo, de origem elétrica. Presidirá o funcionamento de cada unidade. Na célula, então, é um conjunto de vórtices,
Cada vórtice desse é um princípio inteligente em desenvolvimento, é um psiquismo em evolução. Isto até que, na evolução, superada essa fase e fixada definitivamente no subconsciente, porque vai registrando, tem memória, a fase consciente de formação, a unidade ascende, evolui à fase superior da consciência humana. É assim que surgiu cada um de nós bonitinhos, né? Que se sente a si mesmo no âmbito de sua ação, apenas enquanto esta é trabalho de construção. Então nós estamos num trabalho de construção, de conscientização, num trabalho de despertar da consciência, num trabalho de reconstrução da consciência. Já vimos para que metas superiores ela se dirige. Mas, como sempre, o que importa na vida é o princípio determinante das forças, é acompanhar a evolução das causas. E não, como fazeis, acompanhar a evolução dos efeitos, que é a evolução darwiniana. A evolução darwiniana observou apenas a evolução das formas exteriores ou dos efeitos. Então aqui ele está dizendo que acompanhar a evolução das causas é o que a grande síntese faz, que a sua voz orienta. Acompanhar esse psiquismo em evolução, a evolução das causas, e não a evolução dos efeitos, como fez Charles Darwin. Mas foi muito bom o trabalho de Darwin. Cada coisa no seu tempo. Aqui, a evolução, ou a escala evolutiva espiritual, já pegando aqui na frente a partir dos homens da Idade da Pedra, e depois a continuação é a evolução espiritual, é a espiritualização em planos superiores. E aqui esses pássaros dizem, uau, se Darwin visse isso, porque Darwin não viu essa parte. Charles Darwin nem suspeitou dessa evolução do psiquismo para que ocorresse a evolução espiritual. Vimos como a energia elétrica, isto é, a onda dinâmica mais degradada, a onda eletromagnética hertziana, constrói ao penetrar no edifício atômico, quando o raio da onda eletromagnética hertziana incide sobre átomos principalmente de hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, constrói o vórtice ou sistema vorticoso. Não se confunda esse processo da onda que já evoluiu e chegou à onda eletromagnética que evoluiu e chegou à onda eletromagnética hertziana, na frequência ali das ondas hertzianas. Não confundir esse processo com a normal introdução de energia não degradada, não evoluída, nos sistemas atômicos já constituídos, que assistes em qualquer transmissão dinâmica, raios solares e etc. Nós vamos observar que os raios solares incidem sobre matéria, excitam átomos, mas não promove o sistema vorticoso, não produz o turbilhão. Por exemplo, também no forno micro-ondas, nós temos uma fonte, deixa eu ver se eu tenho aqui. Nós temos um magnétron, uma fonte de ondas eletromagnéticas no comprimento de micro-ondas, que
se espalha dentro desta gaiola de Faraday, para que essas ondas fiquem refletindo aqui dentro. Essas ondas eletromagnéticas produzidas pelo forno micro-ondas, essas micro-ondas, são do comprimento de 2,4 GHz. Vejamos nessa tabelinha aqui, ó, frequência das ondas eletromagnéticas micro-ondas, 2,4 GHz. Então, essa é a frequência que as moléculas de água absorvem essa energia. E as moléculas de água absorvem essa energia nessa frequência de 2,4, 2,45 GHz e começam a vibrar, começam a ter um movimento a mais. Esse movimento a mais, essa absorção dessas ondas, faz com que a água aqueça, porque aumentou a agitação. E uma molécula de água tromba com a outra e aquece a outra também. Isso é comum, isso é uma coisa comum. Incidência de ondas eletromagnéticas sobre a matéria. Porém, não confundir isto com a incidência da onda degradada, da onda eletromagnética de frequência hertziana, que evoluiu, que diminuiu a frequência e aumentou o comprimento de onda, portanto ela evoluiu, e ela incide em átomos de hidrogênio, de carbono, de nitrogênio e de oxigênio, os elementos químicos de menor peso atômico e que têm as características adequadas. Nós já vimos isso, então não confundir essa formação da onda, não confundir essa formação do vórtice eletrônico, desse movimento vorticoso ou turbilhão, com essas ondas que são incidentes, que incidem sobre a matéria, como no caso do forno micro-ondas, ou como no caso das radiações solares, como ultravioleta, que produz sobre a nossa pele reações que provocam a pele ficar mais morena, bronzeada e etc. Não confundir isso com aquele fenômeno mais profundo, mais complexo, que é a formação dos vórtices, dos movimentos vorticosos, ou aqueles movimentos vorticosos, ou turbilhão, ou turbilhão. Não confundir isto. O sistema vorticoso, aberto pela própria natureza, comunicante com o exterior, com dois polos, um de entrada de matéria e o outro de saída de matéria, portanto dois polos, e todas as características que veremos. Era o sistema mais apto a unir-se, entrando em combinação cinética com outros vórtices semelhantes. Sim, vários vórtices agora, vários vórtices semelhantes, agora formarão o raio globular, ou esse sistema novo, que é do raio globular, ou eletricidade globular. O equilíbrio estabilizou-se gradualmente pelas próprias unidades intrínsecas desse tipo de movimento, num sistema de vórtices comunicantes, e nasceu o primeiro organismo coletivo. Não ainda a célula. Nasceu o raio globular, a eletricidade globular. Não ainda a célula. E também ainda não é o protoplasma. O protoplasma vem depois. Não ainda a célula, não ainda propriamente vida, como nós definimos vida, como os terráqueos definem vida. Essa unidade de natureza ainda essencialmente dinâmica, organismo de força que se demora no limiar do novo mundo biológico.
esse raio globular já contém todos os germes do iminente desenvolvimento. Ele, o raio globular, viveu em vosso planeta verdadeira forma de transição de beta-energia para alfa-psiquismo, e hoje já se esgotou sua função biológica. No entanto, ainda dele sobrevivem traços do raio globular, e podeis observá-los para deduzir as suas características. Isto porque a natureza não esquece, não anula jamais definitivamente suas formas, e a lembrança das tentativas ressurge, embora irregularmente. Hoje é com menor frequência que se forma raios globulares. Vai ficar mais claro. O raio globular é um organismo dinâmico de constituição eletrônica, que, em alguns casos, podeis observar. Longínquo, o raio globular, é longínquo descendente dos tipos mais poderosos, dos quais nasceu a célula. Hoje, o raio globular possui naturalmente um equilíbrio instável, transitório, uma persistência curta de vida e uma tendência a desfazer-se. Por que que o raio globular hoje tem uma persistência curta, uma vida curta, uma instabilidade e uma tendência a desfazer-se? Porque as condições atmosféricas já não são aquelas primitivas adequadas ao surgimento do raio globular, como já ocorreu na superfície da Terra. Embora organismo efêmero, o raio globular, que raramente reaparece por lembrança atávica, o aparecimento e o comportamento do raio globular são fatos de vossa experiência. Podeis então comprovar quantas afinidades apresenta esse primeiro ser com os movimentos vorticosos de que é filho. O raio globular é filho dos movimentos vorticosos. O raio globular apresenta afinidades com os movimentos vorticosos, como também apresenta afinidade com os fenômenos da vida, que ele já tem em germe. O raio globular já traz em germe o comportamento biológico, os fenômenos da vida, na construção do protoplasma e depois das células, e as células formando órgãos, tecidos e por aí vai. O raio globular colocado entre esses dois fenômenos, que ele liga por continuidade, o raio globular naturalmente apresenta as mesmas características comuns a ambos, como vimos. Com esse novo tempo, fechamos a cadeia que vai da eletricidade, última espécie dinâmica, onda degradada, ao vórtice eletrônico, que ele determina na matéria. Até o primeiro organismo de vórtices eletrônicos. O sistema elétrico fechado no raio globular. Então, com esse novo termo, que é o raio globular, fechamos a cadeia que vai da eletricidade ao raio globular. E depois vamos ao protoplasma e depois à célula, com a qual entramos na vida conforme os terráqueos a entendem. O raio globular, então, é um sistema elétrico fechado, nova unidade coletiva, formada pela combinação e associação de sistemas vorticosos. Então, o raio globular
é formado pela combinação e associação de sistemas vorticosos, sistema vorticoso gerados pela penetração eletrônica nos sistemas cinéticos atômicos, mantidos ligados em unidades pelas relações recíprocas, ativo-relativas, ativo-reativas, até mesmo sua forma é a de um sistema de forças fechados e equilibrado. Também já vimos. Neste caso, a onda dinâmica degradada ou a onda eletromagnética hertziana assume novo modo de ser. Sua trajetória aprofundou-se com os trens eletrônicos nos sistemas atômicos. Fundiu-se com eles, seu movimento muda de forma. Não se transmite, mas volta-se sobre si mesmo. O sistema cinético que preludia a vida está profundamente mudado e é essencialmente diferente. Então, esse novo sistema é o que vem antes da vida, propriamente dita. A trajetória da transmissão dinâmica muda de direção. A eletricidade não se projeta mais de um polo ao outro, da entrada à saída, mas a eletricidade se fecha em si mesma, num circuito fechado, que se mantém enquanto a estabilidade do sistema não desmorona pela intervenção de forças externas. Estabelece-se aí o raio globular. Esta é a construção cinética do raio globular. Mas se, de um lado, ele, o raio globular, é um organismo de forças, próximo das forças dinâmicas, próximo das ondas eletromagnéticas, de que proveio, de que é filho. Do outro lado, o raio globular excita a matéria, arrasta consigo os sistemas atômicos e reveste-se de matéria, exterioriza-se com formas materiais, como a forma de um corpo. Então, o psiquismo, o princípio inteligente, alfa, se reveste de matéria como se reveste de um corpo. É a exteriorização daquele princípio inteligente, revestindo-se de formas, de coberturas exteriores. Esses fenômenos de transmutação, reduzidos à sua natureza cinética substancial, são bem compreensíveis. Entramos agora na química da vida. Os corpos simples, encontrados primeiro pela onda elétrica degradada, que é a onda eletromagnética hertziana, em sua passagem, são os elementos da atmosfera. Então, esses corpos simples, como hidrogênio, carbono, nitrogênio e oxigênio, estavam na atmosfera terrestre. Chega a onda degradada, penetra esses átomos, forma-se os vórtices. Pela introdução eletrônica, eles são elaborados. O sistema cinético múltiplo do raio globular torna-se um centro de elaboração química. Então formou o sistema vorticoso, vários sistemas vorticosos formaram o raio globular e torna-se aí o centro de elaboração química, o centro de sínteses. Sínteses de aminoácidos, sínteses de proteínas, sínteses de açúcares, de bases e por aí vai. Colidindo com a estrutura íntima do átomo, a energia pôde concentrar ao redor de seu impulso a matéria encontrada. Então, colidindo com a estrutura íntima do átomo,
a energia, a onda eletromagnética, pôde concentrar ao redor de seu impulso, de seu movimento, a matéria encontrada. O impulso, o sistema genético, ficará sendo a força diretriz da vida, o psiquismo animador da forma. O psiquismo animador da forma. A matéria arrastada num entrelaçamento de combinações químicas cada vez mais complexo, estabilizar-se-á em unidades cada vez mais compactas, em formas cada vez mais estáveis e constituirá o corpo. Então a matéria, nesse entrelaçamento, nesse comando dado pelo psiquismo, vai se formar estruturas estáveis e constituirá o corpo que revestirá aquele psiquismo em evolução. Assim, a vida formará o seu suporte bastante estável para iniciar sua evolução. Como um processo contínuo, diretivo, de dentro para fora, direção tangível dos fenômenos vitais, operará a sua transformação progressiva, ocorrerá a evolução. Com isso, a eletricidade pôde condensar os elementos do ar. Quais? Os elementos do ar que estavam no ar, na atmosfera terrestre, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, o carbono. Ora, sabeis que o ar contém justamente os 4 corpos fundamentais: H, hidrogênio, C, carbono, N, nitrogênio e O, oxigênio, que encontrais na base dos fenômenos da vida. A química da vida, ela tem esses elementos 4 principais, onde incidiu a onda eletromagnética hertziana. Essa química da vida está dentro da química orgânica. A química orgânica, na palavra atual, ela é mais abrangente. Ela estuda também substâncias que não fazem parte dos organismos e que podem ser sintetizadas em laboratórios. Mas, então continuemos. Esses 4 elementos, eles apresentam a propriedade de existirem no estado gasoso na atmosfera. O hidrogênio, gasoso, H2, carbono, na forma de CO2, nitrogênio, N2, e oxigênio, O2, na atmosfera, representados então pelo nitrogênio e oxigênio em estado livre, N2 e O2 em estado livre, e os outros pelo estado de vapor de água, H2O, e gás carbônico, CO2. Estava na atmosfera e está até hoje, mas era mais concentrada naquela fase de formação do raio globular. Prontos para encontrar toda a série de corpos secundários, que os ajudarão a formar o protoplasma definitivo. Ora, vimos exatamente que esses corpos, carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, por sua característica de possuir pesos atômicos baixos, poucos elétrons na eletrosfera, são os primeiros a serem introduzidos no círculo vital, porque a onda eletromagnética hertziana tem mais facilidade, tem menos obstáculo nessa eletrosfera menor de cada um desses átomos. Assim, pois, a série dos trens eletrônicos da onda dinâmica degradada, ao chegar dos espaços, encontrou-se, em primeiro lugar, com os sistemas atômicos de estrutura cinética mais simples, ou seja, com estruturas de menor número de órbitas eletrônicas, os mais fáceis
de serem penetrados e transformados em sistemas vorticosos, isto é, transformados em outros tantos germes de vida. Os átomos desses 4 corpos, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, mais obedientes e flexíveis ao impulso da energia radiante da onda eletromagnética hertziana que chegava, foram dessa forma mais facilmente encontrados e escolhidos. Por isso, constituem os elementos fundamentais da vida no planeta Terra. Verificais que é caráter essencial e comum a todos os corpos orgânicos o fato de conter carbono. Na química da vida, o carbono é de fundamental importância. Como na química orgânica, que é mais abrangente, o carbono é também de fundamental importância. Como elemento mais importante, o carbono, e com ele, junto com o carbono, o hidrogênio, o nitrogênio e o oxigênio. O carbono tem umas propriedades fundamentais importantes. O carbono é tetravalente, faz 4 ligações. As 4 ligações do carbono são equivalentes. As 4 ligações do carbono são iguais. O carbono tem a capacidade de ligar-se entre si, carbono, 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 como uma cadeia, aberta ou fechada. O carbono tem essas vantagens, por isso o carbono também tem uma outra propriedade muito importante, que é a capacidade de se ligar aos mais diferentes elementos químicos. Daí, a combinação de carbono com esses elementos químicos produz uma infinidade de compostos químicos diferentes. Toda a química orgânica está baseada, fundamentada nos compostos de carbono. Este carbono possui as qualidades que o tornam particularmente apto às funções da vida, como sejam grande elasticidade química, tem a facilidade de ligar entre si mesmo, de ligar-se com outros elementos, isto é, a faculdade de combinar-se com elementos químicos mais disparatados, mais diferentes, o que lhe confere excepcional fecundidade de composições, gerando compostos, muitos e muitos compostos diferentes. O carbono ainda tem uma outra propriedade importante, que é a inércia química, transmitida também aos corpos aos quais se unem, aos corpos que se ligam ao carbono, funcionando como resistência nas reações, constrangendo as reações a uma lentidão de movimento que não é usual no mundo da química inorgânica e não química orgânica. Corrijam aí, um erro de tradução. No original em italiano está correto. Bom, aqui, as reações químicas, as reações das substâncias químicas inorgânicas ocorrem com velocidade alta e quase completam-se instantaneamente a reação. Porém, na química da vida, na química orgânica também, fundamentada no carbono, o carbono faz com que ocorra uma resistência nas reações químicas. O carbono promove uma velocidade menor nas reações químicas. Então, o carbono promove essa lentidão na cinética química, certo? O que não é comum, o que não é usual no mundo da química inorgânica. Lá as velocidades são grandes
e as reações se completam quase que instantaneamente. Então corrijam orgânica e coloquem química inorgânica. Por essa sua tendência a eliminar as transformações brutais que nas substâncias minerais conseguem de repente a forma de equilíbrio mais estável, como eu já disse, nas reações inorgânicas o equilíbrio se estabelece rapidamente e quase que totalmente. O carbono pode tornar-se o elemento mais apto. O carbono pode transformar-se o elemento mais apto para o fundamento químico da vida. O carbono deu uma lentidão nas reações químicas da vida. O carbono foi apto a isso. Através dele, através do carbono, pôde assim nascer uma química instável e progressiva, de cadeias dinâmicas abertas, em que as capacidades do carbono são largamente utilizadas e onde as encontrais todas. Foi por essas razões íntimas, isto é, pelas qualidades intrínsecas do material constitutivo, que a vida terrestre assumiu a forma de metabolismo que lhe é fundamental. Imaginai outros aglomerados e centros de matéria, em que os próprios elementos químicos estejam diferentemente dispostos ou amadurecidos, e compreendereis as formas infinitas, nas quais o próprio onipresente princípio da vida pôde ter se desenvolvido no universo. Então, imaginai que em outros mundos, não no planeta Terra, mas em outros planetas, as condições diferentes da Terra pôde, com a energia, formar sistemas vorticosos de maneira bem diferente da Terra. E isso no universo todo, imagina. Por isso, pôde nascer na Terra uma química nova, química da vida, lenta, mas essencialmente dinâmica, com deslocamentos contínuos, de equilíbrio e que, mesmo estando sempre em movimento, jamais atinge a êxtase definitiva. São reações que passam, reações químicas da química da vida, da química orgânica, que são lentas e que às vezes passam por compostos intermediários e não chegam a um equilíbrio definitivo. Sobre essa química mutável especialíssima, puderam basear-se os processos da vida e de sua evolução. Vede como, nesses seus primeiros movimentos, encontrais o germe das características fundamentais que, mais tarde, acompanharão sempre todos os fenômenos biológicos e são as únicas que poderão permitir sua progressiva transformação ascensional. O impulso originário encontrou, dessa maneira, os elementos aptos para permitir seu desenvolvimento e pôde assim desenvolver-se e desenvolveu-se em vosso planeta terreno. A química de equilíbrio estável da matéria transformou-se desse modo na química de equilíbrio instável da vida. A ordem estática transformou-se em ordem dinâmica. Isto prova que a vida é uma fusão de dois mundos. Enquanto é matéria, é ao mesmo tempo fecundação da matéria, desta, por obra de um princípio dinâmico
da onda eletromagnética superior à energia. O corpo, feito de barro, feito de elementos inorgânicos do solo, recebeu a alma do céu, o sopro divino, recebeu a onda eletromagnética hertziana que incidiu nesses elementos químicos de peso atômicos menores, formou o movimento vorticoso, formou o turbilhão, e vários turbilhões formaram o raio globular. E o raio globular vai formar o protoplasma, e o protoplasma dá origem à célula, e daí para frente já é conhecido de todos nós. Por sua maravilhosa plasticidade, o carbono é a protoforma da química da vida. O carbono tem qualidades especiais, como já dissemos. As condições da atmosfera primitiva eram, nas relações da gênese da vida, para esse início da vida, ainda mais favoráveis do que no presente. Mudou a atmosfera. Hoje não é mais como era a atmosfera na fase de formação do raio globular. Muito mais rica de ácido carbônico, já foi essa fase, que era abundantíssimo. A atmosfera mais densa, quente, carregada sobretudo de vapor de água, H2O. Oferecia também como elasticidade química de uma matéria mais jovem. O universo terreno era mais jovem e menos estabilizada a matéria. Condições de todo favoráveis. Agora desapareceram. Condições de todo favoráveis que agora desapareceram pela condensação e a gênese das matérias protoplasmáticas. Então hoje nós não temos condições favoráveis para a formação do raio globular. Hoje, as condições atmosféricas do planeta Terra, menos rica em vapor d'água, menos quente, menos rica em gás carbônico, não está adequada à origem dos movimentos vorticosos, dos turbilhões. Assim, a primeira idade da Terra, os elementos minerais primitivos, água, H2O, gás carbônico, CO2, nitrogênio, N2 e o oxigênio, O2, são arrastados em combinações cada vez mais complicadas da química orgânica e a matéria mineral do ambiente é progressivamente conduzida até a estrutura protoplasmática. Então surgem os protoplasmas. Hoje encontrais o mesmo processo na assimilação que os vegetais operam, partindo dos elementos minerais primitivos, isto é, na síntese das proteínas. As plantas, o reino vegetal, fazem com maestria essa síntese das proteínas, claro, sintetizando os aminoácidos primeiro, que são como que, entre aspas, os tijolos. Aminoácidos, os tijolos. Proteínas, a parede. Então, hoje, encontrais o mesmo processo na assimilação que os vegetais fazem. Os vegetais transformam substâncias inorgânicas, sais minerais do solo, gás carbônico do ar, nitrogênio do ar, H2O, transformam em aminoácidos, proteínas e outras substâncias, como a clorofila e etc. Realizada a partir de substâncias inorgânicas, naqueles laboratórios sintéticos, laboratórios que fazem síntese, laboratórios naturais, que são as plantas, que realizam sínteses. A palavra sintético aqui no sentido de que realiza síntese, não no sentido artificial.
Eu não teria traduzido sintético aqui. Com a circulação da água, que permite a utilização do nitrogênio, N2, nela dissolvido, e com a introdução do anidrido carbônico, gás carbônico, CO2. Anidrido é uma palavra que o anidrido ele é formado a partir da reação. O anidrido é formado pela desidratação do ácido. Então você pega ácido carbônico, desidrata, você tem anidrido carbônico ou gás carbônico. Você pega ácido acético, desidrata e você tem anidrido acético. Então o anidrido também podemos dizer que ele é gerador de ácido. Quando colocamos o anidrido em água, ele gera ácidos. Então aqui, anidrido carbônico, só para simplificar, é o gás carbônico. Utilização do carbono contido na atmosfera. São admitidos no movimento vital os 4 elementos fundamentais: carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, que já vimos. O primeiro organismo cinético em que se iniciou esta síntese química foi o raio globular. Os primeiros corpos introduzidos no novo sistema, dissemos que foram os de peso atômicos mais baixo, que existem em estado gasoso na atmosfera. Esse foi exatamente o berço em que tudo estava pronto para o desenvolvimento do novo organismo de origem elétrica, a circuito fechado, o raio globular. Embora ele, o raio globular, hoje não apareça pelas condições ambientais modificadas, senão como instáveis ou instável lembrança atávica, podeis verificar sua densidade aproximando-a do hidrogênio, como deveria ser, por sua estrutura atômica, o primeiro elemento movido pela radiação elétrica. Se a gente analisar que a onda eletromagnética hertziana incidiu no átomo de hidrogênio, formou o vórtice, formou esse turbilhão, a densidade dele deve ser próxima de hidrogênio, porque ele é formado de hidrogênio. Com efeito, nos casos que podeis observar, verificareis que esses globos elétricos, esses raios globular, boiam, ou melhor, flutuam no ar. Isto prova que sua densidade, seu peso específico, é menor que o ar, ou quase igual à da atmosfera, como é justamente a densidade do hidrogênio. Claro. O primeiro material biológico foi, então, o hidrogênio, ao qual depois outros elementos químicos, como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, se acrescentaram, e depois se acrescentaram enxofre, e por aí vai. Este é o primeiro corpo de que se vestiu a energia. Então a onda eletromagnética hertziana se revestiu, se formou para si um corpo, a partir do hidrogênio, do carbono, do nitrogênio e do oxigênio. Seu primeiro apoio na Terra. Um corpo leve, gasoso, à espera de condensação e de combinações. O raio globular é constituído de hidrogênio, a mais simples expressão da matéria, renovada por novo e poderosíssimo impulso dinâmico. Do outro lado, o raio globular tem todas as características fundamentais de um ser vivo. Se observardes seu comportamento, vereis que ele emite uma luz que lembra a fosforescência. O raio globular emite uma luz que lembra a fosforescência. Possui uma individualidade própria. Claro, é um psiquismo em evolução. Distinta do ambiente, claro. Uma persistência, embora hoje relativa, dessa individualidade, uma espécie de personalidade, um psiquismo rudimentar.
a explicação de seus movimentos lentos, próximos do solo, que parecem evitar os obstáculos, sem nenhuma tendência a aproximar-se dos metais e dos corpos condutores, não pode ser dada por nenhuma lei física. Nenhuma lei física consegue definir esse movimento do raio globular, se afastando de metais, conduzindo-se próximo ao solo e evitando os obstáculos. Tá? Ele, o raio globular, desloca-se no ar por sua própria vibração periférica. A primeira extrinsicação cinética em que se manifesta a vida. A expressão desse rudimentar psiquismo que a dirige. Existe nele, no raio globular, algo dos cílios vibráteis, dos infusórios, num impulso que parece vontade, como uma escolha, uma previdência, uma possibilidade de tomar conhecimento do mundo exterior e de dirigir-se conscientemente, quase com memória dele. Alvorece o psiquismo em suas qualidades essenciais. Agora que conheceis a íntima estrutura cinética do sistema, estrutura dos movimentos vorticosos abertos e comunicantes, em relações de ação e reação, com as moléculas externas, a esse sistema não vos parecerá absurdo pensar que a superfície do globo elétrico seja a sede de movimentos especiais e coordenados. O raio globular tem, sim, esses movimentos especiais e coordenados, e é a sede. Essas características da vida, nós as encontramos existindo todas nos movimentos vorticosos, de que está intimamente construído o raio globular. O raio globular está constituído de movimentos vorticosos. Logicamente, pois, encontrá-lo-eis também nele, também no raio globular. Isto prova a conexão entre sistema vorticoso, raio globular e primeira unidade protoplasmática da vida. A natureza não dá salto na caminhada evolutiva do ser. Nessa conexão, o sistema vorticoso compõe o raio globular e o raio globular vai formar o protoplasma numa sequência, num passar de preto a branco por infinitos tons de cinza, sem saltos, sem sobressaltos. Encontrareis no raio globular também outras características dos movimentos vorticosos, como a capacidade de cisão, de dividir-se em dois, e capacidade de reunião, como ocorre nos vórtices. Então os raios globulares podem se dividir, e também os raios globulares podem se unir. Existe, portanto, a possibilidade de multiplicar-se em sistemas que se aproximam da reprodução por cisão e reprodução sexual. Começa a lembrar esses sistemas e eles se aproximam de como é a reprodução por cisão e reprodução sexual. Muitas vezes ele ricocheteia, o raio globular muitas vezes ricocheteia, mostrando ao mesmo tempo a íntima coesão unitária e a elasticidade próprias da vida, tanto quanto dos fenômenos vorticosos. O raio globular decompõe sua unidade. O raio globular decompõe sua unidade, restituindo, devolvendo, como na morte biológica, sua energia interna. O raio globular, quando se decompõe, devolve ao meio a sua energia interna.
Apenas ocorre que sua morte é mais violenta, de forma explosiva, porque a restituição, a devolução da energia é mais rápida. É lógico que seja assim, porque esta se encontra ainda mais em suas primeiras e mais simples unidades orgânicas. Portanto, não é contida pelas tramas de uma complexa estrutura química. Ele explode porque é uma estrutura simples, mais próximo de sua origem, que é as ondas eletromagnéticas, e composto de energia, né? Portanto, na vida, o sistema de movimentos vorticosos é mais complexo. Existe tal entrelaçamento na estrutura orgânica que, de passagem em passagem, a energia tem de seguir mutações laboriosas antes de desemaranhar-se e atingir o ambiente externo. Então, lá nos corpos celulares, o rompimento dessa estrutura é mais lento, porque tem toda a parte mais complexa, mais elaborada das transformações que ocorreu da própria energia com a matéria. Por isso, tendes aqui na morte uma restituição de energia mais lenta e progressiva nos seres biológicos. Assim, por explosão, extingue-se essas criaturas efêmeras, último retorno das formas superadas, das quais nasceu a vida, ou seja, os raios globulares extinguem-se de forma explosiva, e também mostrando que dos raios globulares nasceu a vida. Mas em condições elétricas e químicas mais adequadas, no mesmo momento da evolução, em que a substância estava madura e pronta para a sua transformação, as primeiras tentativas de equilíbrio puderam estabilizar-se, e o raio globular pôde evoluir até a forma protoplasmática. Ele está novamente repetindo e explicando com mais clareza que o raio globular vai formar o protoplasma. Os casos esporádicos que hoje podeis observar são apenas esboços de reconstrução daqueles proto-organismos em que começou a atração e a elaboração dos elementos para a química orgânica, verdadeiros laboratórios para a síntese da vida. Os casos mais estáveis, os organismos mais resistentes, os mais favorecidos pelas condições do ambiente, sobreviveram. Com a mesma prodigalidade com que a natureza multiplica e espalha hoje seus germes, para que só um pequeno número sobreviva, surgiram miríades desses globos leves, de raios globulares, em que a vida começava a despertar e estava latente o germe de suas leis. O germe da lei de Deus já estava presente nesses raios globulares, porque a lei de Deus está em nosso interior, em nossas consciências também. Eles ainda vagavam à mercê das forças desencadeadas numa atmosfera densa, quente, carregada de vapores, de gás carbônico, primeiras luzes incertas, mas contendo a potência da vida. Então os raios globulares vagavam, né? Era a hora indecisa, crepuscular, a hora das formações, em que o mundo dinâmico em plena eficiência, mas convulsionado pelos mais poderosos desequilíbrios, tentava novos caminhos, assomava desordenadamente às portas da vida.
Esses globos de fogo, esses raios globulares, eram então os únicos habitantes do planeta Terra, os únicos habitantes com características próximas dos organismos vivos. Não excepcionais e instáveis como hoje. Eles eram estáveis, porque as condições eram favoráveis. Mas os raios globulares eram numerosíssimos e estáveis. Nem todos os raios globulares explodiam, morte violenta e acidental. O último movimento vorticoso tornava-se cada vez mais compacto. A condensação de uma massa gasosa das dimensões de um dos raios globulares, que por vezes tornam a formar-se na Terra, vos mostra um volume da ordem de grandeza das primeiras massas protoplasmáticas. Assim mudou o peso específico e o primeiro organismo não pôde mais flutuar no ar. A onda gravífica incorporou-se à matéria, que, lembrando-se, respondeu ao apelo íntimo. A condensação foi atraída e caiu. O raio globular caiu, deixou de flutuar e caiu no solo. Mais pesados, mais densos, em virtude da condensação, as miríades de germes da vida caíram, arrastados pelas chuvas. Caíram nas cálidas e vaporosas águas dos oceanos, o berço da vida. A protoforma da vida chegara a seu berço. A matéria recebera o sopro divino. Agora tinha de viver. As águas sobre as quais se movera o Espírito de Deus tornara-se a sede dos primeiros desenvolvimentos, que só mais tarde atingiram as terras emersas. Então a vida primitivamente originou-se no mar, no berço do mar, e depois, mais tarde, atingiram as terras emersas, as terras secas. O íntimo sistema do primeiro germe estabilizou-se cada vez mais, absorveu e fixou em seu ciclo novos elementos, multiplicou-se em seu íntimo metabolismo, agigantou-se, esboçou suas primeiras formas, que foram vegetais, simples algas marinhas, diferenciou os primeiros traços característicos das várias ramificações dos sistemas biológicos. Assim, da matéria retomada no turbilhão dinâmico, animada por novo impulso em forma de germe elétrico, caiu do céu, nasceu a vida. Não ouseis pensar na possibilidade de poderdes refazer uma síntese química da vida. Não tentais fazer isso. Não, de dominar o fenômeno sagrado, em que as maiores forças da evolução foram empenhadas. Desses tempos até hoje, de quando surgiu os raios globulares até hoje, a evolução realizou o caminho incomensuravelmente longo e sua linha é irreversível. Para vós, é absolutamente impossível reproduzir condições definitivamente ultrapassadas. As condições atmosféricas não são adequadas, não dá para reproduzir, para tentar fazer uma síntese uma gênese da vida. Isso é um absurdo também filosoficamente, tá? Nós vamos compreender. A fase que a energia atravessava, então, era um estado substancialmente diferente do atual. A onda eletromagnética hertziana da época é diferente das condições atualmente. A estrutura íntima da forma dinâmica, eletricidade, qual a observais, não possui mais aquelas propriedades, nem mais
as possui o ambiente de ação, a atmosfera. Hoje, a energia já viveu suas fases, como as viveu a matéria, e como esta encontra-se estabilizada em suas formas definitivas. Esses desequilíbrios de transição, esses momentos intermediários, essas fases de tentativas e de expectativas estão ultrapassadas nesse campo. Esses tipos já estão realizados e o transformismo evolutivo ferve alhures. No presente, a hora é de criações espirituais. No presente, a hora é de criações espirituais. Matéria e energia esgotaram seu ciclo. Não podeis mudar as trajetórias invioláveis dos desenvolvimentos fenomênicos. Não podeis mudar as trajetórias invioláveis dos movimentos fenomênicos. Pensai, além disso, que vós sois esse mesmo princípio que quereis dominar. Levado a um nível superior, nós somos esse psiquismo que estamos querendo dominar na gênese artificial da vida, como já foi tentado na Terra por vários cientistas, tentando fazer síntese de proteínas. Só que aí já é uma das etapas posteriores, porque antes da síntese das proteínas tem a formação do movimento cinético vorticoso, ou turbilhão, tá? A lei, que também vós representais, não pode voltar-se sobre si própria para modificar a si mesma. Vós sois um momento do devenir do todo. Desse momento não podeis sair. Verdadeiramente não imaginais o que quereis, nem o alcance de tal fato, nem que imensa e absurda desordem constituiria isso, tentar a origem da vida de forma artificial. Que significaria uma gênese artificial da vida hoje? Um absurdo. O simples fato de acreditá-la possível vos mostra que não tendes a mínima ideia do funcionamento orgânico equilibrado do universo. Essa gênese da vida artificial presume todos os períodos de maturação, períodos igualmente amplos de sucessivo desenvolvimento. Poder-se-ia hoje, sem preparação, iniciar novo processo evolutivo para conduzi-lo num planeta que já começa a envelhecer-se? Ou seja, não é possível hoje a formação do raio globular num planeta que começa a envelhecer. A Terra começa a envelhecer. Os fenômenos são sempre dirigidos por uma causa determinante e com uma finalidade elevada e longínqua a atingir, uma telefinalidade específica, complexa a atingir. Infelizmente, fizestes da ciência um conceito utilitário, prático, e credes que a ciência é acessível a todos e por qualquer meio. Não é assim. Os mistérios se abrem àqueles que amam e os mistérios se fecham para aqueles que têm sentimentos inferiores. Essa é a realidade. Ao invés, eu vos digo que o domínio dos fenômenos e o poder de determiná-los corresponde a leis precisas de maturação individual e coletivas, e não podem ser concebidos senão pelos detentores de elevação espiritual. É preciso ter elevação espiritual, moral, amor e de evolução
e de evolução de personalidade. Eu vos digo que, mesmo na ciência, há zonas, há regiões sagradas, das quais temos que nos aproximar com senso de veneração, oração, respeito e amor. Só podemos caminhar em equilíbrio estável entre causa e efeito, neste campo do conhecimento em que se movimentam forças tremendas. Acreditais facilmente demais nas possibilidades da loucura do arbítrio numa ordem suprema, tão complexa e perfeita. A gente acredita com facilidade que é possível mudar uma ordem universal tão complexa, tão perfeita. O domínio de fenômenos semelhantes vos daria poderes imensos. Que garantia pode dar vossa moral ainda tão atrasada? Ou seja, nós não podemos dominar a gênese da vida porque não temos a responsabilidade adequada. A nossa moral não é tão elevada. Então, nós faríamos mau uso. Por isso está protegido. Não temos acesso a essa gênese. Por isso, esses fenômenos estão profundamente protegidos pelas leis de Deus. E isso nos faz lembrar o ditado popular que diz: Deus não dá asa à cobra, porque a cobra faria muito mau uso das asas. Então, que garantia pode dar vossa moral, ainda tão atrasada, para dominar fenômenos tão complexos e tão poderosos? Por isso, os fenômenos fundamentais e os pontos estratégicos da evolução permanecem guardados e protegidos zelosamente contra vossa desastrosa intromissão, porque vossa ignorância é vossa impotência. Para evoluirmos, já passamos pela força bruta, que deu tudo o que tinha que dar. Depois utilizamos da inteligência e da astúcia, decorrente da inteligência, e então dominava-se a força bruta. Por exemplo, um anão com uma arma de fogo domina o gigante. Então a força bruta deu tudo o que tinha que dar, foi fases de evolução em nossa caminhada evolutiva. Depois, a inteligência e a astúcia também já deram tudo o que tinha que dar. Hoje, nós vemos astutos se dando mal e sendo presos. Então, a força bruta e a astúcia não têm mais nada para nos dar na caminhada evolutiva para sermos felizes. Só tem uma porta aberta para sermos felizes: a porta do amor. Não vos parece absurdo que um organismo de leis tão profundas, perfeito na eternidade, possa estar tão incompleto e ser tão vulnerável que deixe aberto o flanco à possibilidade de subversões arbitrárias? Não está disponível, está protegido. Não conseguimos fazer subversões nas leis de Deus. Achareis natural que, dentro de uma ordem suprema, em que o equilíbrio reina soberano, exista também um feixe de forças especializadas na função de proteger as partes mais vitais do organismo, a fim de afastar qualquer violação, a fim de anular qualquer causa de desordem, como seria, nesse caso, exatamente vossa psique
ou vontade totalmente deseducada para o domínio consciente de semelhantes forças. Como vossa vida tem sua sensibilidade e seus instintos, como vossa vida tem sua sensibilidade e seus instintos, tanto mais despertos, quanto mais vital o ponto que deve ser protegido. Assim, o universo tem suas defesas sempre prontas e em ação, pelo mesmo princípio de conservação e de ordem que vos sustenta. Da mesma forma que nossa vida, que nossa sensibilidade estão protegidos, está também protegido o princípio, e o universo se defende contra ações subversivas que alterariam a ordem perfeita das leis perfeitas de Deus. Muita paz a todos, boa noite a todos. Nos veremos na próxima sexta-feira, quando nós estudaremos o capítulo 59. Muita paz.